Sim, concurseiro, mais um simulado com questões da banca SES Gran Rio. São questões de nível médio, questões recentes, retiradas de provas aplicadas pela banca SES Gran Rio. Vamos à nossa aula de hoje. No trecho do parágrafo 3, as empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. A oração destacada tem valor semântico de. Então, aqui nós estamos contemplando as orações e estamos falando das conjunções, não é isso? Então, se tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa é aquela ação que vai levar a uma consequência. A causa ocorre primeiro. Proporção vai indicar proporcionalidade, a gente utiliza muito à medida que ou à proporção que. Então, quando aparece aqui, à medida que andávamos, mais longe estávamos. Então, anda um pouco, mais longe fica. Anda muito, muito longe fica. Então, aqui tem uma ideia de proporcionalidade. Alternância, nós temos lá ou, ora, não é isso? Quer. Aqui nós teríamos uma coordenada alternativa. Comparação, poderíamos falar como, tal qual. Consequência vai aparecer tão ou então tal, por exemplo, junto com o que? Tão que, tal que. Então, neste caso, será que aqui nós temos uma conjunção? Será que aqui nós temos uma oração que tem valor semântico de causa, proporção, alternância, comparação ou consequência? Vamos ver? As empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados, também não investem nessa área. Então, o que ocorre aqui primeiro? Primeiro, elas não compreendem a importância e depois não investem, ou elas não investem e não compreendem? Então, o fato delas não compreenderem ocorre primeiro. Primeiro, elas não compreendem para depois não investirem. Aquela ação que ocorre primeiro, então, eu tenho uma ideia de causa. Observe, as orações subordinadas adverbiais causais, elas exprimem uma circunstância de causa. Quando fala circunstância, por quê? Adverbial. Advérbio é que exprime uma circunstância de causa, modo, lugar, tempo, dúvida, negação, afirmação. Então, elas são introduzidas pelas conjunções porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que. Muita atenção a essa conjunção como. Ela aparece muito expressando uma ideia, uma circunstância de causa. Como não estudou, não passou no exame. O que ocorreu primeiro? Primeiro, ele não estuda para depois não passar. Ação que ocorre primeiro, ideia de causa. A rua está molhada porque choveu durante a noite. Aqui nós temos o porquê. Pode ser explicativo ou causal. Vamos ver? Primeiro, chove ou primeiro a rua fica molhada? Primeiro chove. Então, choveu para depois a rua estar molhada. Então, aqui eu tenho uma ideia de causa, correto? Memorizou aí? As orações subordinadas adverbiais causais são aquelas que ocorrem primeiro, levando a uma outra ação, a uma consequência. Observou aqui? Porque, já que, uma vez que. Quando a gente volta aqui, você vai falar, ok, a alternativa A está correta, mas cadê as conjunções? Já que, visto que, como, por quê? Não aparece por quê? Aqui eu tenho uma oração reduzida, não é isso? Oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de quê? Quando termina em ando, endo ou indo, é reduzida de gerúndio. Se você for desenvolver esta oração, atenção, as desenvolvidas, nelas aparece a conjunção. As reduzidas, não. Então, eu poderia falar o quê? As empresas como, vou colocar aqui, as empresas como não compreendem a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. Aqui já aparece a conjunção como. Então, primeiro ela não compreende, depois não investe. Neste caso, expressam a ideia de causa, nada de proporção, nem alternância, nem comparação, nem consequência. As vírgulas, também terá vírgula na prova que você fará em breve.
Se tem vírgula, primeira coisa que você já vai anotar aí na sua prova é SVC e SUVECA. Principalmente o SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Vamos ver? Há algumas décadas. Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Ele está expressando uma ideia de quê? De tempo. Observe só. Aqui já tem a SUVECA. O que é a SUVECA? É a ordem direta das orações. Nós temos o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. O que ocorre com a vírgula? Quando esse adjunto adverbial ele muda a ordem SUVECA, se ficar, por exemplo, aqui ficou o quê? Vamos ver? Vamos achar o sujeito. Alguém, sujeito, não é isso? Falasse, verbo. Ele falou em quê? Em educação, complemento. Cadê o A? Olha onde está o A. Então interferiu, mudou a ordem, aqui ficou a SUVEC. Não pode ser. Mudou essa ordem quando esse adjunto adverbial estiver no início da oração ou intercalado, ele virá separado por vírgula. Então a vírgula até aqui está correta. Há algumas décadas, se alguém falasse, se você fala em alguma coisa que tem o verbo e o complemento separado por vírgula. Não pode, SVC. Em educação financeira, causaria um certo estranhamento. Então, há algumas décadas, se alguém falasse em educação financeira, não precisa dessa vírgula. Se alguém falasse, alguém causaria, ou então isso causaria um certo estranhamento. Vírgula errada aqui, no VC você já descarta a alternativa, correto? Relacionar-se bem com o dinheiro, de acordo com os especialistas, é uma forma de levar uma vida mais saudável, sem percalços. Primeira coisa, o que é uma forma de levar uma vida mais saudável? Faça a pergunta. Relacionar-se bem com o dinheiro. Então, aqui eu tenho um sujeito. Se eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o quê? O verbo. Você já sabe, não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, você já descarta a alternativa. É preciso criar uma cultura de discutir na família, na escola, com os amigos sobre como usar melhor recursos financeiros. Então, criar uma cultura de discutir o quê? Ou então sobre o quê? Sobre aqui já é uma preposição. Então, se o verbo vem acompanhado de preposição, é um verbo transitivo indireto. Então, é preciso criar uma maneira de discutir sobre como usar os recursos financeiros na família, na escola, com os amigos. Então, este trecho aqui é um adjunto adverbial. Ele está intercalado, você observa que ele está entre o verbo e o complemento. Se ele está entre o verbo e o complemento e ele está intercalado, ele virá separado por vírgula. Então, vamos ver. E agora, será que esta vírgula está correta? Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Ele discutiu sobre como usar melhor. Então, aqui discutiu sobre. Aí, nós temos aqui, então, certinho. Adjunto adverbial intercalado, letra C está correta. Por quê? Se eu colocar na ordem direta, é preciso discutir sobre como usar melhor os recursos financeiros na família, na escola, com os amigos. Então, esse adjunto adverbial que viria no final da frase, como ele está no meio, ele virá separado por vírgula. Letra C, correta. A educação financeira, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, faltou uma vírgula aqui, vamos ver então. O que pode auxiliar? Vou apagar aqui. O que pode auxiliar? Faça a pergunta com o verbo, vamos identificar o sujeito. A educação financeira. Aqui eu tenho o sujeito. Se eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo, entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Olha a vírgula aqui, então descarto a alternativa D. Por quê? Ah, mas então se tiver duas, pode sim. Observe, a educação financeira pode auxiliar com um controle maior de seu gasto, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro. Aí você vai falar assim, apesar de, isso aqui eu teria o quê? Uma oração subordinada adverbial, não é isso? Adverbial concessivo.
A oração subordinada adverbial, ela vai exercer a função de adjunto adverbial. Então, se tem um adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo, ele virá separado por duas vírgulas. Se for de longa extensão, como você pode ver aqui. Então, é de longa extensão, como no caso, virá separado por duas vírgulas. Anote aí. Pode usar os dois braços, não um. Ou seja, entre o sujeito e o verbo, pode haver um termo que esteja entre vírgulas. Mas se tiver só uma vírgula, está errado. Então, correto aqui teria vírgula, falta de dinheiro, vírgula, pode auxiliar. Ele auxilia com o quê? Entre o verbo e o complemento, não tem vírgula, com controle maior também de seu gasto. Não vou separar que seja o adjunto nominal ou o complemento nominal do seu substantivo, do nome. Então, aqui não pode ter vírgula. Um controle de quê? De seu gasto. Complemento nominal não é separado do substantivo por vírgula. Então, faltou uma vírgula aqui e colocou vírgula onde não deveria. Não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos e gastos, poupar, são meio confuso aqui, então vamos devagar. Não gastar em demasia, vírgula, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos. Aqui nós temos uma enumeração ou termos que exercem a mesma função sintática. Então, termos que exercem a mesma função sintática virão separados por vírgula. Então, não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre seus ganhos. Aqui não tem vírgula aqui. Quando você usa vírgula antes do e? Quando forem sujeitos diferentes. Se não forem sujeitos diferentes, você não usará a vírgula. Sobre seus ganhos e gastos e poupar são estratégias ao invés da vírgula aqui. Depois que eu já usei as vírgulas, no lugar da última, daquela enumeração ou dos termos que exercem a mesma função sintática, eu uso o e. Ganhos, seus ganhos e gastos e poupar são estratégias para gerir melhor suas finanças. Descartei aqui também essa alternativa porque usam uma vírgula antes do e. Você vai usar a vírgula antes do e quando for uma repetição ou quando forem sujeitos diferentes, correto? No trecho, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes. Aqui é interessante você observar que isso daqui não é o sujeito, porque aqui nós não temos uma crase, então aqui nós temos a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. E não há sujeito preposicionado. Então isso aqui é o quê? Um objeto. Cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais os limites da privacidade digital. A expressão destacada expressa noção, ideia de que. Primeira coisa, vai resolver questão sobre conjunção. Primeira coisa, você vai olhar aqui, ó, tem causa ou causalidade, você vem aqui e já coloca primeiro. Ou seja, a causa ocorre primeiro, a causa vai levar a outra ação, a uma consequência. Você já ouviu muito falar em causa e consequência. Então, vamos ver aqui. Às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Primeiro, você não sabe e é orientado, ou primeiro orienta porque você não sabe? Primeiro aqui, as pessoas não sabem, observe aqui. Já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade. Primeiro, eles não sabem e depois eles recebem orientação. Você é orientado sobre algo que você não sabe o que é. Então, esse já que aqui nós temos o quê? Uma locução conjuntiva, que nada mais é do que uma conjunção que vai expressar uma ideia de causa. Então, aqui você já gabarita a questão. Memorize isso. Tem causa nas alternativas, vai lá e coloca primeiro. Se aquilo não acontecer primeiro que as outras, não pode ser causa. Condição, se, caso, vai indicar a condição para que aquela outra ação aconteça. Irei à festa se eu tiver dinheiro. Ou seja, para ir à festa terá de ter dinheiro. Finalidade, é muito comum as bancas cobrarem para mais os verbos, mais um verbo no infinitivo. São o que eu chamo de parar, parer, parir. Não existe o verbo parer, não é isso? Mas é só para você memorizar. Concessão, ela indica o quê? Uma ideia oposta. A mais usada delas é a
embora, correto? Comparação vai aparecer lá o como, tal qual, aí já é mais fácil. A palavra ou expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada em, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone, lá no parágrafo 1. Essa palavra isso aqui, ela está se referindo a quê? Então, os mesmos dois S's de isso são os mesmos dois S's de passado. Então, ela está se referindo a algo que foi dito anteriormente. Vamos voltar aqui então. Olha ela aqui, ó, vamos ver. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. O que elas fazem pelo smartphone? Usar a rede mundial. E aqui na questão está falando o quê? Só rede mundial? Não, aqui está se referindo ao uso da rede mundial. Então já vem na primeira alternativa, examinador um pouco capcioso. Se você não estiver atenção, aí você vai falar assim, 2,9 bilhões delas fazem isso, fazem a rede mundial? Não. Eles fazem é o que, como fala lá no texto, usar a rede mundial, correto? Uma palavra muda tudo. Ela é importante lá no parágrafo 3, vamos lá para ver. O que fala aqui? Ela é importante, então temos de ler o que vem antes. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante. O que é importante? Ela o quê? Então aqui nós observamos o quê? Uma discussão que precisa ser feita. Observe para você ver. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante. Ela o quê? A discussão. E lá na alternativa está falando que a exposição não é discussão. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento, isso está se referindo a redes sociais lá no parágrafo 7, olhe ele aqui. Vamos ver? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento. Só por este parágrafo aqui não deu. Nós vamos ter de ler um pouco, voltar um pouco mais. Agora, a questão é, nós clientes estamos prontos e dispostos a definir o limite da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor. Se ele assim quiser, o conteúdo é realmente do usuário? Aqui vem uma pergunta. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, não. Isso por quê? Isso o quê? O fato do conteúdo ser realmente do usuário. Então, isso aqui está se referindo a essa pergunta aqui. Está se referindo ao fato de dizer, o conteúdo é realmente do usuário? Ou então você poderia também observar, se considerarmos a atmosfera das redes sociais, aí poderia também, não é isso? E aqui na nossa alternativa vem falando redes sociais. Não, eu posso descartar aqui porque isso está se referindo a essa pergunta, ao fato do conteúdo ser realmente do usuário, ok? Ou então também a gente poderia estar levando em consideração a atmosfera das redes sociais e não somente as redes sociais. Mas se você voltar aqui, o mais coerente aqui para gabaritar a questão está relacionado a essa pergunta. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede social, da rede, e não mais do usuário. Nem precisa voltar lá, por quê? A partir do momento em que um conteúdo é postado, o que faz parte? O conteúdo, não é isso? E aqui está falando momento, não é momento, e sim é conteúdo, ok? Aí já ficou mais fácil. É fato que ela não é segura, vamos ver se está se referindo à internet, quando a gente observa aqui. É fato que ela não é segura, a questão então é como usá-la de maneira, e temos que voltar um pouquinho mais. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a outro nível. É fato que ela não é segura, ela o quê? A internet. Nem precisava de voltar aqui, mas o ideal é que volte para você gabaritar com certeza a questão. No trecho, esse limite poderia ser dado. Nem vou voltar aqui porque ficou mais fácil. Esse poderia aqui, ele está em quê? No futuro
do pretérito. Então, se é futuro do pretérito, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade, não é isso? Vamos colocar aqui, ó, uma possibilidade. Por exemplo, eu poderia falar, eu iria se eu tivesse dinheiro, por exemplo. Aí você observa aqui a presença do se também. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor. Se ele assim quiser, então você observa o quê? Esse poderia está indicando uma certeza, uma obrigação? Também não. Olha lá, certeza, dever, aqui você já elimina, porque dever e obrigação são sinônimos. Necessidade também você elimina. Olha aqui como ficou fácil esta questão. Muito fácil. Então aqui você observa o quê? Uma hipótese, é uma possibilidade de acontecer. Esse limite poderia ser dado, ele será ou não dado. Aí já facilita mais, futuro do pretérito vai indicar esta hipótese. Agora temos uma questão sobre concordância verbal. Muito interessante esta questão, gostei muito nesta prova do Banco do Brasil, mas não é uma questão difícil. Você observa aqui o quê? Que estes verbos estão acompanhados da palavra se. Observe todos eles aqui. Aí já facilitou um pouco mais para vocês. Vimos isso nas nossas aulas também aqui no canal do Mestre Mário. Então, trarei uma breve explicação sobre o se. Quando ele aparecer, como devemos fazer? Observe este exemplo. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto.
E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Voltando então, agora nós já sabemos. Primeira coisa, tem um verbo acompanhado do se, identifica a transitividade verbal. Eles analisaram o que? Se é verbo transitivo direto, este se é uma partícula apassivadora. O verbo tem de concordar com o sujeito posposto. Observe, eles analisaram, aí vem o examinador que coloca esse adjunto adverbial intercalado, ou seja, você pode até retirá-lo, que aí facilita. Eles analisaram-se o comportamento. Aqui, olhe onde está o sujeito. Esse sujeito paciente aqui, ele está no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo precisa de estar no singular. Então, o correto seria o quê? Analisou-se. Simples assim, você consegue resolver a questão com transitividade verbal. Eles constataram o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, aí eu já sei, isso aqui é uma partícula apassivadora. Inúmeras situações de dependência, aí você já vem aqui e já observa. Este sujeito aqui, vamos colocar aqui, este sujeito paciente, que é aquele que sofre a ação, ele está no quê? No plural. Se o sujeito está no plural, é aquele velho exemplo de vendem-se casas, correto? Então, casas está no plural, o verbo também precisa de estar no plural. Então, o correto aqui, constataram-se inúmeras, plural, o verbo também no plural, ok? Então, aqui está certinha a alternativa B. Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações. Primeira coisa, tem dúvida se é VTD ou VTI. Observe, tem a preposição, aqui você já sabe. Se tem uma preposição, aí nós já temos um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto. Atende-se a quê? A reclamações. Então, se é verbo transitivo indireto, se é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria o quê? Atende-se a reclamações, correto? Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversa a maior responsabilidade. Eles atribuem o quê? A maior responsabilidade, vamos corrigir aqui, eles atribuem o quê? A maior responsabilidade pela situação. A maior responsabilidade é um objeto direto. Eles atribuem a maior responsabilidade a quê? Ou a quem? Aos aplicativos de conversa, objeto indireto. Lembre-se de que o objeto indireto ele vem acompanhado de preposição, aí já fica mais fácil. Então, aqui eu tenho uma preposição. Então, aí eu já sei, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, que ele tem como complemento objeto direto e objeto indireto. Na minha explicação eu disse, se eu tenho um verbo transitivo direto ou indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Sendo assim, o verbo vai concordar com o sujeito, com o objeto direto. Então, aqui o correto seria o quê? Atribui-se corretamente. Então, o verbo teria de estar no singular. Porque se o sujeito paciente está no singular, o verbo também precisa de estar no singular. Até aqui está tranquilo? Conseguiu resolver, compreender? Com base em dados estatísticos, estimam-se que apareceu o que? Você já vai vir aqui colocar o isso. As bancas estão gostando muito de cobrar essas orações substantivas dentro de pontuação e também dentro de concordância. Estima-se que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais. Então, estima-se isso. Eu falo isso são? Não, eu falo isso é estimado se eu colocar na voz passiva analítica. Então, isso é, o verbo precisa de estar no singular. Então, o correto é o quê? Estima-se, ok? Muita atenção quando estiver fazendo. Encontrou o quê? Observe se eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva, ok? Oração subordinada substantiva
substantiva subjetiva, que é aquela que vai exercer a função de sujeito. Assim já ajuda muito. O grupo de palavras que atende às exigências relativas ao emprego ou não do hífen. Muito interessante esta questão, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ortografia é um assunto muito amplo, como você melhora lendo bastante, correto? Vamos ver em qual alternativa que você vai fazer. Você vai ver qual dessas palavras aqui você já conhece e sabe que está correta. Aí você já vai descartar aquelas outras alternativas. Vamos aqui. Extraescolar, nós temos um prefixo que terminou com a vogal e o da frente começou com outra. Aqui é o caso dos opostos se atraem. Os opostos se atraem, aí você vai observar o quê? Que neste caso seria junto. Então, o correto seria extraescolar, intraescolar, correto? Então, já venho aqui, descarto. Médico e cirurgião tem hífen também. Aqui está correto, porque você vai usar hífen quando for uma palavra composta por um substantivo mais substantivo ou substantivo mais adjetivo, por exemplo. Bem educado tem hífen? Tem. Quando aparecer bem ou mal aqui, mais a palavra da frente começando com uma vogal, tem hífen. E agora, vagalume tem hífen? Não. Aqui nós temos uma palavra composta que será separada por hífen. Porta-retratos. Porta-retratos aqui possui hífen, correto? Aqui eu tenho um substantivo composto, então tem hífen. Dia a dia não tem hífen. Por exemplo, se aparecer lá carne de sol, também não tem mais hífen. Depois do novo acordo ortográfico, essas palavras compostas que tem entre elas lá um elemento de ligação, que seja uma preposição ou um artigo, não mais terá hífen, correto? Então, dia a dia está correto, mas porta-retrato está errado. Arco-íris tem hífen certinho, contra-regra. Quando a palavra da frente aqui começar com R ou S, aí nós temos um prefixo terminado em uma vogal. Por exemplo, a palavra mini saia. Aqui, a da frente começa com S, aí nós vamos escrever as duas juntas e dobrar aqui. Então, o correto seria contra-regra. É meio estranho, mas está correto, porque a da frente começa com R ou S, você dobra. Subutilizar, aqui nós temos o prefixo sub. Quando aparecer esse prefixo sub e a palavra da frente começar com BH e R, aí nós temos de usar o hífen, somente quando começar com BH e R, ok? Então, subutilizar, sem hífen certinho, porque começou com uma vogal. E aqui nós temos, senão nós leríamos como essa palavra subreitor. Aí não dá. Seria o mesmo caso subhumano. Não, é subhumano, por exemplo, subreitor. Então aqui a alternativa E está correta. De acordo com a norma padrão, o emprego de acento grave indicativo da crase é obrigatório na palavra destacada em. Onde nós temos que usar crase? Primeira coisa, tem questão sobre crase, você já vem aqui e coloca não. Imagino que você tenha acertado esta questão. Não uso crase antes de verbo, não uso crase antes de palavra no masculino, não uso crase no singular antes de palavra no plural, não uso crase antes dos pronomes indefinidos, toda, nenhuma, alguma, certa, qualquer, ok? Então, primeira coisa, verbo que pede a questão aqui, onde o emprego do acento grave indicativo da crase é obrigatório, nós temos de usar. Eu não uso crase antes de verbo. A próxima, crase no singular antes de palavra no plural. Não uso também, então já descarto. Modificou a realidade. Observe, ele modificou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, você não usa crase. Então aqui descarto o acento, não é obrigatório. Substitua, por exemplo, pela palavra ato. Ele modificou o ato, não tem crase. As pesquisas tecnológicas são indispensáveis devido. Se é devido a alguma coisa, mais o a de a importância, devido à importância, devido ao ato de se importar, por exemplo. Então, na alternativa D, o uso da crase é obrigatório, correto? O surgimento das redes sociais e dos sites de compartilhamento conduziu as pessoas a novas situações. Crase no singular antes de
substantivo ou um adjetivo que veio antes aqui no plural. Então eu descarto porque não pode. A única obrigatória é a alternativa D. O pronome destacado foi utilizado na posição correta segundo as exigências da norma padrão. Então você já sabe. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio. Ênclise, o pronome vem depois do verbo. Próclise, ênclise e mesóclise. Mesóclise é muito fácil quando o verbo está no futuro. Aí você tem que se lembrar de que a próclise prevalece sobre as outras. Onde houver uma palavra atrativa, nós temos de usar a próclise. Você já ouviu? Tem questão de colocação pronominal, o que você vai dizer? Vou corrigir aqui porque está muito ruim aqui esta letra, vamos colocar aqui. Você vai se lembrar de que? Do Enéas 4P. O que é Enéas 4P? Vamos ver aqui, Enéas 4P. Vou explicar um pouquinho dos casos de próclise. Por que eu trouxe aqui umas regras de próclise? Porque aparecem com grande frequência. A próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo. Aí criei o Enéas 4P. Então, falo quando tem colocação pronominal próclise, lembre-se do Enéas 4P. O que é o Enéas 4P? São os casos, as regras mais cobradas de próclise. Então, quando aparecer a preposição em mais verbo no gerúndio, em se tratando de esportes, o tênis é o melhor. Ok, então apareceu, aí você observa aqui, vou fazer só este exemplo, em se tratando de alguma coisa. E aí você já observa, olha, verbo no gerúndio mais a preposição em. Então aqui nós temos o pronome oblíquo átono, ele veio antes do verbo. Se ele veio antes do verbo, nós temos um caso de próclise. Palavras negativas, as bancas cobram muito. Muita atenção aqui, não, nunca, jamais. Vou colocar aqui o que as bancas mais cobram. Frases exclamativas, por exemplo, eu falaria que Deus o abençoe. Então aqui estou exclamando, estou desejando. Então nós vamos usar o caso de próclise, o pronome vem antes do verbo. Os advérbios, muita atenção que as bancas cobram muito. Geralmente, então aparecer um advérbio é caso de próclise. As orações subordinadas é muito comum as bancas cobrarem lá quando, embora, então fique atento a essas subordinadas. Os pronomes interrogativos, aqui já entram os 4 P's. Pronome relativo, que é muito cobrado, pronome indefinido, aparece lá certa, alguma, alguém e outros por ali. E os pronomes demonstrativos também, que as bancas cobram muito. Então, tem colocação pronominal? Lembre-se do Enéas 4P, correto? Voltando à questão, o pronome destacado foi utilizado na posição correta segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa em qual questão? Então, primeira coisa, na qual é um dos P's lá do 4P, é um pronome relativo, então o correto seria na qual se mostra. A segurança da informação já também está dentro de Enéas 4P, é um advérbio. Então, se é advérbio, ele tem de vir para perto dele, vem antes do verbo, e aqui está depois, está errado. Ninguém aqui é um pronome o quê? Indefinido. Olha lá, mais um P do Enéas 4P. Gostou do Enéas 4P? Então aqui é uma palavra atrativa, ninguém se tinha. Apesar das dificuldades encontradas, sempre é o quê? Um advérbio. Olha lá, Enéas 4P. Advérbio, então sempre nos referimos. Descarto também. Quando a privacidade dos dados bancários é mantida, como nos garantem, eu poderia vir aqui e colocar o quê? Conforme nos garantem as instituições. Então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial. Se tem uma oração subordinada, está dentro do Enéas 4P. Olha aqui o S de subordinadas. Então ele veio antes do verbo e está certinho porque essa oração subordinada adverbial é uma palavra atrativa. Show de bola, a alternativa é corretíssima.